Eu me chamo Hernandes Guedes Neto, sou natural de Ribeirão Preto, nascido e criado em Ribeirão Preto, nunca morei em outro lugar, outra cidade. Estudei minha vida inteira em escola pública, até o ensino médio, e a faculdade eu cursei na UNAERP. Fiz 3 anos de educação física, não cheguei a formar, né, no último ano, por circunstâncias da vida, né, e oportunidades também, eu resolvi mudar de área. Essa área é a que estou inserida até hoje, trabalho com isso até hoje, né? Eu tenho uma produtora de audiovisual, né? A gente trabalha com produção de conteúdo, fotografia, drone, realidade virtual, tá? Tenho 2 filhos, o Rony, de 6 anos, e a Ayla, de 3 aninhos, e que são meus motores diários, são meus combustíveis que todo dia eu olho para eles, me inspiro neles, e sempre que eu preciso pegar uma energia extra, uma força extra, eu lembro dessas 2 crianças que são meus combustíveis mesmo, cara. Tenho 36 anos de idade e é isso daí. Então, Diego, eu tenho uma produtora, né, de audiovisual. A gente trabalha com captação de fotos, vídeos. A gente tem um produto muito legal que são os tours virtuais, né? A gente chama de realidade virtual, que é um projeto bem imersivo, onde a gente consegue oferecer uma experiência antecipada através desses nossos projetos para os nossos clientes, né? E para os potenciais clientes deles, no caso. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você imagina um restaurante que tem esse projeto, né, esse tour virtual, e um potencial cliente entra no site, no Google, na mídia social, e se depara com esse produto. Através dessa experiência antecipada, dessa navegação imersiva, ele consegue conhecer o ambiente, né, o restaurante, antes mesmo de estar presencialmente, fisicamente lá. Então é um projeto muito legal, que inclusive foi onde eu fui inserido na fotografia, né? Eu comecei com uma parte muito técnica da fotografia, eu aprendi a fotografar já fazendo essas fotos panorâmicas, né? Então, já tem 10 anos que a gente está com a produtora, o tempo passa pra caramba, né? Passa muito rápido, e hoje é um dos nossos maiores diferenciais, né? É algo que nos torna um pouco mais completo, porque você vê muitas produtoras aí que são especializadas em fotografia e vídeo, ou só em vídeo, drones, e nós não. Nós produzimos desde fotografias de ambientes para hotelaria, né, até projetos específicos e exclusivos em realidade virtual. Então isso é o que torna, no meu entendimento, a produtora um pouco mais completa, né, e é um grande diferencial porque a gente já fechou vários cases aí. Eu vou citar um, por exemplo, que é com uma rede muito famosa da hotelaria, a Rede Nacional Inn, né? Recentemente a gente teve em Curitiba produzindo 8 hotéis para essa rede, e um fator muito decisivo para o fechamento foi essa facilidade dela poder contar, né, com o mesmo prestador para executar diversos trabalhos, né, diversos produtos específicos. Então lá em Curitiba a gente fez produção de fotos para os motores de reserva, né, Booking, site do hotel, mídias sociais, fotos comuns. A gente produziu imagens com drone, fizemos vídeos e entregamos os projetos de realidade virtual, os tours virtuais. Então, acho que esse é um dos fatores que nos torna um pouco diferente aí das produtoras convencionais, né? Cara, foi bem engraçado. Eu costumo brincar, falar para alguns amigos, né, mais próximos, que eu meio que caí de paraquedas no meu negócio, né? Porque há 10 anos atrás eu cursava, né, fazia educação física e dava aula de iniciação de tênis para criança. Não sabia nem tirar foto com o celular, né? E na época, minha mulher vai ficar até brava comigo, mas eu tinha uma ex-namorada, né? E o pai dela era um empresário bem influente na cidade, né? Tinha algumas franquias, ele estava abrindo um negócio novo, ele tinha uma agência de inovação, tecnologia, e um dos produtos da agência dele era essa parte dos 360, dos tours virtuais, né? Então foi o primeiro contato que eu tive. Ele chegou até mim e falou: Hernandes, eu tô com um produto muito bom aqui nas mãos e eu não tenho gente capacitada para me ajudar a trabalhar com isso, né? Eu preciso de você para fazer a parte comercial desse negócio, para apresentar isso para os empresários de Ribeirão Preto e a gente fazer o negócio acontecer.
E eu, por livre e espontânea pressão ali, né, não era um bom vendedor na época, não tinha muito contato, né, com vendas, trabalhava com atendimento e minha área era saúde, não tinha nada a ver com fotografia, né. Só que eu falei, cara, tá aí uma oportunidade que tá batendo na minha porta, né. E eu li recentemente um livro aí do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão. Eu não sei se você já leu, se teve a oportunidade. Mas quando eu tava lendo, eu tive alguns momentos de reflexão ali que eu fiz. Eu falei, cara, ali foi um ponto de inflexão que eu tive. Porque eu tinha duas opções, duas alternativas, né? Ou declinar o convite do ex-sogro, falar, não, eu vou continuar na minha área e talvez hoje a gente não estaria aqui conversando, gravando esse bate-papo legal do Caminhada do Empreendedor. Ou não, eu tive uma tomada de decisão rápida ali que eu falei, cara, eu vou aceitar esse desafio com você. Porque eu enxerguei uma oportunidade ali de aprender muito com ele, porque ele já era um empresário de sucesso, já tinha as franquias, já tinha os negócios formatados, né? Falei, cara, eu vou caminhar do lado dele, vou aprender muito com ele, acabei topando. Então, de lá pra cá, eu não parei mais. Faz 10 anos que eu trabalho com isso, né? Que eu tenho a minha produtora mesmo, tem 8 anos. E minha trajetória começou mais ou menos por aí. Meio que caí de paraquedas mesmo. O propósito do meu negócio, para mim, cara, o que eu enxergo? O maior propósito da nossa ferramenta é de ajudar os empresários a vender mais, a faturar mais, né? De ajudá-los a divulgar melhor o seu negócio. Através das nossas tecnologias aí, a gente já testou, né, validou, já colhemos diversos feedbacks positivos dos clientes e, de fato, isso aí é o que mais impacta, é o que mais vende mesmo, né, o nosso negócio. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que a gente executa um trabalho aí, né, que de fato está ajudando o cliente, está ajudando a levar mais potenciais clientes para ele, né, dentro do negócio. E ajudando famílias também, né? Porque quando o negócio está sadio, está faturando e não fecha as portas, você consequentemente está fazendo a roda rodar ali, está ajudando diversas outras famílias também na cadeia, né? Então acho que o maior propósito é esse, cara. Diego, a maior vantagem competitiva da produtora, eu acho que é nessa nossa diversidade aí. Nós nos caracterizamos como uma produtora multi-skill. Por quê? Eu vou até contar um exemplo rápido de um case nosso. Recentemente, uma rede famosa de hotéis, né, nos contratou para executar um trabalho lá em Curitiba, e o fator decisivo ali foi essa facilidade de encontrar no único prestador de serviços diversas soluções. Por exemplo, ela queria fazer uma produção de fotos de ambientes para utilizar nas mídias sociais, nas OTAs, né, que é o Booking da vida, os motores de reserva. Ela precisava de vídeos também, de drone e de tour virtual. Então ela parou e pensou, falou, poxa, por que eu vou contratar 3 fornecedores diferentes? Eu vou contratar de cara a Viajar 360 porque ela atende todas as minhas necessidades, todas as dores que eu tenho. Então esse foi um fator decisivo nesse projeto aí, eu acho que é um dos nossos diferenciais. Ó, aqui eu poderia citar, acho que tem 2 decisões aí que foram cruciais na minha jornada aí empreendedora, né? Primeira decisão foi quando eu resolvi trocar de área, mudar de área, trocar a educação física para uma área totalmente desconhecida, que foi a fotografia e a área de vendas, que até então para mim eu não tinha habilidade nenhuma, né? Não sabia nem vender minha própria marca, meu próprio nome, né? Então, para mim, esse foi um momento aí que foi crucial. E o segundo momento aí que eu poderia citar foi quando eu me desvinculei, né, da produtora do meu ex-sogro e resolvi, de fato, iniciar minha jornada empreendedora. E aí, cara, começa o game de verdade, né? Porque ser empreendedor no Brasil é difícil, é desafiador, mas a gente é também muito gratificante também.
Cara, excelente pergunta. Eu acho que todo empreendedor ele tem que sempre buscar se atualizar, né? Ficar antenado aí com as tendências de mercado, porque existem vários cases aí grandes, inclusive, de grandes empreendedores que não se atualizaram e tiveram que fechar as portas, quebraram, né? Por conta de um mindset aí que o cara se recusava a crescer, né? E acompanhar as tendências. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, né? E nós aqui da produtora, vou dar o exemplo das IAs da vida. Nós aqui da produtora, a gente utiliza bastante inteligência artificial, né? Na nossa parte de roteirização de vídeos, parte de programação de tours virtuais. Antes a gente tinha que executar ali os comandos, né, as programações manuais, demorava muito tempo, e hoje com as inteligências artificiais da vida, não precisa nem ir muito longe, o próprio ChatGPT, né, que é o mais famoso aí, ele ajuda bastante, cara. Então a gente entende que a inovação sempre vai existir, a gente precisa ficar antenado e saber utilizá-la ao nosso favor também, né. Cara, essa pergunta é profunda, né? Mas eu acho que eu já precisei, cara, me reinventar algumas vezes, né? Durante essa minha caminhada empreendedora aí, eu já fui até Uber. Quando o Uber veio para Ribeirão Preto, acho que fazia, sei lá, um ano e meio mais ou menos que eu tinha me desvinculado da agência do ex-sogro, né? O Uber chegou em Ribeirão Preto e toda caminhada empreendedora, principalmente no começo, é muito desafiador, tudo é novo, né? A gente tem que aprender a lidar ali com atendimento de cliente, a gente precisa entender de financeiro, a gente precisa fazer um acompanhamento de pós-venda, então nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente quer. E na ânsia de fazer as coisas darem certo, de ganhar dinheiro, a gente às vezes acaba se distraindo, né, no meio do percurso. Então eu lembro que em 2016, eu comecei a namorar minha atual esposa, né? O Uber chegou e eu falei, cara, é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu comecei a fazer. Então por 6 meses eu fui Uber em Ribeirão Preto. Ganhei um pouco de dinheiro, mas não era o que eu queria para minha vida, né? Eu parei e falei, cara, será que se eu dedicar a produtora, essas 4, 5 horas que eu rodo de Uber, será que eu não vou alcançar um resultado muito mais rápido, conseguir chegar mais longe? Aí eu falei, vou parar de fazer o Uber. E as coisas começaram a acontecer melhor, né? Depois que eu tive essa mudança de mindset aí, evitar as distrações, focar no que de fato eu queria para mim, né? As coisas começaram a acontecer numa intensidade melhor. Cara, a produtora, aonde que eu enxergo ela daqui 5, 10 anos? Com certeza em outro patamar, um patamar muito mais alto do que a gente está hoje, né? E eu não falo nem só de faturamento, mas no nível de equipe mesmo, né? De ter mais pessoas, de poder ajudar mais pessoas também, né? Mas acho que essa pergunta, ela tá, assim, intrinsecamente ligada a tudo que a gente já vive hoje, né? Que é a parte de buscar conhecimento, de sempre estar se atualizando. Isso, consequentemente, ajuda você a catapultar a tua empresa degrau a degrau, né? Anos após anos. Então, daqui 5 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar, no mínimo, 50% melhor do que está hoje. Diego, essa pergunta é muito boa. Eu acho que ela é uma pergunta bem forte, né? Porque às vezes muito empresário aí mede por conta de faturamento, né? Fala, puxa, minha empresa é fenomenal porque ela fatura, sei lá, 6, 7 dígitos mês, né? E eu acho que ela vai muito além. Hoje a gente mede pelo reconhecimento de nossos clientes, cara. Lógico que o faturamento ele é muito importante, né? Mas quando você vê uma indicação de um cliente que você entregou um trabalho, que ele ficou satisfeito, ele fala, poxa, cara, gostei muito, eu vou indicar pro fulano de tal, que é meu amigo, porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo. Eu acho que isso, pra mim, vale muito mais do que dinheiro, cara. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou até falar da Globo, não que eu assista, eu nem gosto muito da Globo, né? Mas, recentemente, eu participei de um treinamento, eu tive a graça de poder participar de um treinamento do meu saudoso amigo Marcos Dias, meu sócio, vou mandar até um abraço pro Marquinho.
Ele foi realizar um treinamento sobre diversidade num hotel lá em Piracicaba. Eu fiquei imerso com ele nas captações ali, dando uma força, né? A gente ficou 2 dias lá treinando o time do hotel. Nesse treinamento sobre diversidade, ele mostrou um vídeo lá que até viralizou, que é do ator global Fábio Assunção. Não sei se você viu esse vídeo, que ele participou de uma entrevista com pessoas, né, crianças, adolescentes e adultos com autismo. E uma pergunta que foi muito foda, que eu gostei bastante, que a menina com nível hard de autismo mesmo, né, ela fez exatamente essa pergunta pro Fábio Assunção. O Fábio é conhecido aí por suas boas atuações, mas também por sua vida bagunçada e conturbada, né? Drogas, internações, etc. E ela perguntou, Fábio, o que você faria hoje se você pudesse voltar no tempo, né? De fazer diferente? E eu vou me apropriar da resposta dele, que eu achei muito foda. Eu não mudaria nada, exatamente nada. Porque eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê, tem um propósito. Eu, com 17 anos de idade, né? Logo que eu saí do ensino médio, eu prestei escola de especialistas da aeronáutica, acho que essa nem você sabia. Eu ia ser mecânico de aeronave e ia estudar lá em Guaratinguetá. E eu não passei por 2 pontos em português. Eu gabaritei física, inglês, matemática e português me pegou. Era onde eu estava mais confiante que eu iria me dar bem, né? Mas imagine só, se eu tivesse passado, hoje eu não estaria sentado aqui, muito provavelmente. Eu teria virado talvez um piloto da aeronáutica, né, das forças aéreas. Então eu acho que eu não mudaria nada na minha trajetória, cara. Acho que tudo que acontece tem um porquê. É lógico que a gente tem que estar sempre antenado, né? Estar cercado de pessoas boas, querer fazer sempre o bem, né? Buscar Deus em primeiro lugar, mas eu não mudaria nada. Cara, a mensagem que eu deixaria para quem pensa em empreender, não necessariamente na área de captação de vídeos, fotografia, né, tours virtuais, mas em qualquer segmento. Você precisa conhecer o que você faz, né, estudar bastante, eu ia falar pouco, mas não é pouco, você tem que estudar bastante, sempre se atualizar, né, ficar antenado com as tendências. Eu dei o exemplo da IA aí. Imagina se eu fosse um cara com mindset aí que não fosse de crescimento, que eu tivesse um mindset mais fechado. Eu falo, poxa, a IA vai roubar minha profissão, eu não vou me apropriar da inteligência artificial porque eu não acredito nela. Com certeza eu ficaria para trás e fecharia as portas, né? Então, além de tudo isso, acho que você precisa ter resiliência também, cara, porque empreender no Brasil não é fácil, né? A gente tá até calejado, é desafiador, mas vale muito a pena.